Fala aí, pessoal, beleza? Professor Luiz Fernando aqui na área, o seu professor de História. Vamos iniciar mais uma aula de História Geral para a SpaceX. Aula sobre a Primeira Guerra Mundial. Então, vamos que vamos para a introdução sobre a Primeira Guerra Mundial. Esta grande guerra que provocou uma inovação, uma nova forma de lutar no mundo entre os países envolvidos. Vale salientar que no século anterior à Primeira Guerra Mundial, a partir de 1870, a Europa, os países mais industrializados, eles fizeram uma corrida armamentista. E esse período também é conhecido como a Paz Armada. Envolve também, nos antecedentes da Primeira Guerra Mundial, a questão do neocolonialismo, do imperialismo europeu no continente africano e asiático. Então, as disputas colonialistas entre as potências europeias na África e na Ásia eram intensas. E, por outro lado, nós temos também a sociedade civil, a sociedade burguesa europeia, que, a partir de 1870, vivia os seus momentos áureos, a energia elétrica, as invenções industriais, o passeio noturno, haja vista que as principais capitais europeias já estavam utilizando, ali no finalzinho do século XIX, a energia elétrica. Era possível frequentar espaços públicos, teatros, ok? Assistindo ópera, enfim. Então, a gente também tem esse contexto. E, claro, a classe trabalhadora que estava à margem desse florescimento cultural, à margem do desenvolvimento das cidades, no que diz respeito à higienização, a saneamento. Então, muitos europeus recorriam às forças armadas dos seus países para fugir da miséria, né? Fugir da miséria. E ainda por cima, em tudo isso que eu falei, nós também temos a questão das nacionalidades, o nacionalismo se exacerbou. Então, o Estado, ou seja, um país europeu, né? Uma potência europeia, usava os meios de comunicação para promover a convocação, ou seja, os jovens, muitos jovens desempregados, influenciados pela propaganda, acabavam se alistando nos exércitos francês, inglês, alemão, holandês e assim por diante. E uma das propagandas, pessoal, que tinha era a seguinte, que morria mais gente, né, trabalhando nas indústrias europeias do que no exército, né, ou seja, em um exército de uma potência europeia. Ou seja, concluindo essa parte, um soldado ele tinha uma vida mais longeva, certo, se alistando no exército, do que trabalhando numa indústria. Então, isso já era uma das propagandas. E, de fato, viu, gente? Morria menos soldados em conflitos com povos africanos ou asiáticos do que aqueles trabalhadores que, por acidente de trabalho, acabavam morrendo. Ok? Então, a gente tem esse panoramazinho dos antecedentes da Primeira Guerra Mundial. Agora sim, vamos aqui para a nossa introdução da Primeira Guerra Mundial. As elites da burguesia e da nobreza que dançavam nos bailes e desfrutavam de grandes banquetes na Belle Époque, provavelmente não percebiam que o mundo estava prestes a envolver-se numa das maiores guerras de todos os tempos. A Belle Époque foi um conceito francês para designar a euforia dos avanços tecnológicos econômicos das potências industriais no fim do século XIX e início do século XX. Esse luxo e riqueza eram proporcionados pela expansão imperialista que gerou
rivalidades entre diversas nações participantes. Bom, os interesses e rivalidades que antecederam a guerra seguem as pretensões dos principais países industrializados europeus no início do século XX. Veja só, aqui nós temos o país e os seus interesses. A Inglaterra, no pré-guerra, a maior potência do século XIX, observava o crescimento alemão e temia maiores perdas comerciais. Então, nós temos aqui a rivalidade anglo-germânica. Rivalidade anglo-germânica. Ok? As questões nacionalistas da Inglaterra em relação à Alemanha, ou seja, a rivalidade nacionalista. A Alemanha, após realizar a unificação em 1871, teve meteórica ascensão econômica, disputando mercados e colônias, além da pretensão de construir a estrada de ferro Berlim-Bagdá, no Oriente Médio, fonte da energia petrolífera. Propôs o pan-germanismo, ou seja, a união dos povos germânicos na América Central e, na Europa Central, viajei aqui na maionese, galera, mas na Europa Central e também no leste europeu, na Europa Oriental, beleza? Então, muitos europeus de origem germânica moravam ali naquelas regiões dos Balcãs, por exemplo. Então, havia essa pretensão de unificar os povos germânicos da Europa Oriental e também da Europa Central, visando unir os povos germânicos da Europa Central. França foi rapidamente superada pela Alemanha, amargando a perda da Alsácia-Lorena e temendo a disputa no Marrocos. Aqui nós temos o famoso revanchismo francês. Ou seja, a França, o nacionalismo francês, queria acabar com a Alemanha depois da humilhação sofrida no pós-guerra da França contra a Prússia, a antiga Prússia. Então, a guerra franco-prussiana. A França perdeu, inclusive perdeu as ricas regiões da Alsácia-Lorena e foi humilhada pela Alemanha. Daí o revanchismo francês. Aqui nós temos o interesse da Rússia. Os interesses da Rússia tinham pretensões sobre a região balcânica, especialmente o enfraquecimento do Império Turco-Otomano. Turquia que controlava os estreitos de Bósforo e Dardanelos, saída russa do Mar Negro em direção ao Mar Mediterrâneo. Propôs o pan-eslavismo, visando unir os povos germânicos da Europa Oriental. Então, o pan-eslavismo seria liderado aí pela Rússia, unificar os povos de origem eslava da Península Balcânica. Bom, o Império Austro-Húngaro, a Áustria e Hungria formavam apenas uma nação que também desejava dominar a região balcânica. E em 1908 dominou a Bósnia-Herzegovina, participava do pan-germanismo. Concluindo, a Áustria-Hungria participava do pan-germanismo. A Sérvia, outra nação que atuou na questão balcânica, atacou o Império Turco-Otomano e a Bulgária, tendo suas pretensões pan-eslavistas ameaçadas pelo Império Austro-Húngaro, ou seja, a Sérvia queria fazer ali na Península a Balcânica a famosa Grande Sérvia, e a Sérvia tinha o apoio da Rússia, ok? Bom, os interesses geraram rivalidades e a necessidade de uma política de alianças. Duas alianças foram formadas. Tríplice Aliança, criada em 1882, entre a Alemanha, o Império Austro-Húngaro e a Itália. Tríplice Entente, procurando equilibrar as forças, reuniu em 1907 a Inglaterra,
Rússia e a França. Observe o mapa que nós temos aí a formação, né? A visualização, na verdade, das alianças militares em 1914. Potências centrais, Itália, Áustria-Hungria e o Império Alemão, a Tríplice Entente, a Rússia, o Reino Unido, como está aqui no mapa, e a França. Aliados eslavos da Rússia, a Sérvia, Montenegro e os países neutros. Observem, Suíça, os Países Baixos, né? E aqui nós teríamos a Bélgica, ok? A neutralidade belga. Show de bola? Portugal e Espanha também neutras. Então, tá aí a visualização da Tríplice Aliança e Tríplice Entente. A formação, né? Ou seja, os países envolvidos aí nesse processo. Muito embora aqui, quando começa a Primeira Guerra Mundial, em 1915, galera, a Itália ela sai da Tríplice Aliança e vai para a Entente, ok? Mediante ali promessas dos países da Entente, principalmente Inglaterra e França, em ceder territórios aos italianos na África. E também envolvia ali a solução dos problemas fronteiriços entre Itália e a Áustria. Então, a Itália, acreditando nessas promessas, sai da Entente e vai, ou melhor, sai da aliança, sai da Tríplice Aliança e vai para a Entente, ok? E o país que entrou no lugar da Itália, ali na Tríplice Aliança, foi o Império Turco-Otomano, que preencheu, digamos assim, aquele espaço vazio. Bom, a paz armada foi o nome dado à corrida armamentista das décadas que antecederam a Primeira Guerra Mundial. Apesar de não haver um grande conflito, os principais países investiam em armas e equipamentos. Daí o termo paz armada. Agora aqui, galera, as causas da Primeira Guerra Mundial. As causas da Primeira Guerra Mundial. Então, nós temos os principais conjuntos de fatores. Vamos lá. Vamos por um aqui. Rivalidades imperialistas. A disputa por mercados entre Inglaterra e a Alemanha. E a crise do Marrocos de 1905 e 1911. Entre a França e a Alemanha, na qual os alemães receberam como compensação o Congo francês. Beleza? Então, a Inglaterra cede o Marrocos à França, beleza? A França ela cede à Inglaterra o Egito, certo? Então ocorre aí uma permuta, porém a França não queria que a Alemanha fizesse acordos econômicos ou tomasse parte do território do Marrocos, haja vista a rivalidade entre franceses e alemães. Então, quase que a França e a Alemanha entravam em vias de fato, ou seja, em guerra. Foi feito um acordo entre França e Alemanha, então a Alemanha recebe uma compensação, o Congo francês, uma parte do Congo. Bom, política das nacionalidades. O revanchismo francês, que desejava retomar a Alsácia-Lorena da Alemanha. O pangermanismo, o pangermanismo alemão, unindo os povos germânicos, especialmente os austríacos, e o pan-eslavismo russo, unindo os povos eslavos, especialmente os sérvios. O estopim da guerra foi ligado às nacionalidades. O assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando, herdeiro do Império Austro-Húngaro, em 28 de junho de 1914, em visita a Sarajevo, capital da Bósnia, por um terrorista ligado ao grupo nacionalista pan-eslavista. Então, o assassinato desse Francisco Ferdinando fez eclodir a Primeira Guerra Mundial. A questão balcânica estava em jogo, pois o herdeiro assassinado defendia o domínio dos territórios eslavos, contrariando
os interesses dos sérvios. Então, observem aí o mapa para você visualizar. Não pode estudar história de guerras sem saber mapa. Então, é muito importante. Título do mapa: a região balcânica, crise de nacionalidades. Vejam, nós temos aqui ó, Moldávia, Romênia, Bulgária, Macedônia, a Grécia lá no sul, mas a Grécia não vem ao caso agora, por enquanto, a Sérvia, Montenegro, a Albânia. Então, a ideia da Áustria-Hungria, aliada da Alemanha, era unificar essa região. Mas você tem aí os interesses do Império Russo, que também queria controlar essa região e limitar o acesso do Império Turco Otomano. Beleza? A Alemanha, lembra lá da Estrada de Ferro? Berlim-Bagdá. Berlim-Bagdá. A Alemanha tinha aí a ideia de fazer a Estrada de Ferro, certo? Só que a Inglaterra e a França eram completamente contra isso. E eles não permitiram a construção dessa estrada de ferro. Beleza, olha só agora esse mapa. Alianças e frentes de combate na Europa durante a Primeira Guerra Mundial. Então, isso aqui é um mapa já com a guerra em andamento. Observe aí as frentes em 1914, as frentes em 1915, certo? A Tríplice Aliança e aliados e a Tríplice Entente e aliados. Mas o andamento da guerra a gente vê já já. Os aliados, a Primeira Guerra Mundial, 1914 a 1918. De novo, né? Ele só está mostrando aí no mapa as movimentações da guerra. A guerra a gente divide ela em 3 fases, certo? Primeira fase, guerra de movimento. Guerra de movimento. A segunda fase da guerra, a fase da guerra de trincheiras, as famosas trincheiras. E a terceira fase volta à guerra de movimento. Tá? Movimento. Já já a gente vê mais informações sobre isso. Primeiro eu quero chamar a atenção disso aqui, a observação tecnologia bélica da Primeira Guerra Mundial. O avanço tecnológico ampliou a mortalidade, destacaram-se no aspecto bélica da Primeira Guerra Mundial, o aperfeiçoamento dos canhões e armas de repetição, como metralhadora, o uso de tanques, aviões, gases tóxicos e lança-chamas. Aqui embaixo eu trouxe essas imagens, no qual o ex-combatente alemão Otto Dix, ele fez severas críticas ao pós-guerra, ao abandono dos soldados, dos veteranos de guerra na Alemanha. Como vocês podem ver que a Alemanha, aqui está a Cruz de Ferro. Ok? Veja que a galera toda deformada, né? Com o rosto deformado devido ao uso de armas químicas durante a guerra, mutilações e tal. E tá aqui, ó, a famosa máscara para se livrar dos gases tóxicos. Beleza? Bom, primeira a fase da guerra, né? O plano de um alemão chamado Schlieffen, né? O plano Schlieffen, ele queria ali, né, fazer o combate em 2 frentes de guerra, né? O plano Schlieffen, combater a França no fronte ocidental, como observamos aquele mapa, e combater a Rússia no fronte oriental. Só que ele não obteve êxito, certo? Os aliados conseguem, né? Ou seja, a Tríplice Entente, tá, galera? A Tríplice Entente, claro, né, que impediu esse avanço. Bom, depois os exércitos eles se estacionam nas famosas trincheiras, ok? E ali eles vão ficar de 1915 a 1917. E nós vamos ter a reviravolta da guerra. Então, por exemplo, no ano de 1917. No ano de 1917, o que ocorre? A retirada da Rússia
da Primeira Guerra Mundial, devido à Revolução Socialista iniciada lá, certo? Em fevereiro, e a amplificação, digamos assim, da Revolução em outubro de 1917, e o acordo de paz em separado entre Rússia e Alemanha. Então, a Rússia se retira da Primeira Guerra Mundial. Mas no Atlântico, navios mercantes estadunidenses foram bombardeados por submarinos alemães. Então, a sociedade civil americana exige a participação dos Estados Unidos na Primeira Guerra Mundial, e o presidente norte-americano, autorizado pelo Congresso norte-americano, entra na Primeira Guerra Mundial, onde vai provocar, né, um novo sentido da guerra, a guerra de movimento e a derrocada da Alemanha. Perfeito? Então vamos aqui para o esquema. A guerra mudou com a entrada dos Estados Unidos em 1917, devido ao afundamento de navios por submarinos alemães e a saída da Rússia com a assinatura do Tratado de Brest-Litovsk em 1918. E por esse tratado, galera, a Rússia perdeu, tá? Ela perde territórios do leste europeu para os alemães, beleza? Depois vamos ver como é que vai ficar o território do leste europeu após a assinatura do Tratado de Versalhes. Mas vamos lá. Os norte-americanos procuravam defender seus interesses econômicos no fornecimento de armas e equipamentos às forças anglo-francesas. Apesar de livre dos russos da frente oriental, os alemães não foram capazes de conter o exército norte-americano, bem armado e descansado. Internamente, havia uma insatisfação com o desgaste da guerra. O imperador Guilherme II foi derrubado e a República de Weimar proclamada. A rendição alemã foi assinada em 11 de novembro de 1918. Agora, a observação envolve o nosso Brasil. A presença brasileira foi muito pequena, consistindo no envio de produtos primários e um superficial policiamento no Oceano Atlântico. Entrou na guerra por pressão norte-americana e pelo mesmo motivo, afundamento de navios brasileiros pelos alemães. Enviamos também um grupo, né, um corpo de médicos para a Primeira Guerra Mundial, para a Europa, ok? Os tratados de paz, os famosos tratados de paz, para o fim da Primeira Guerra Mundial. Em 1918, já se percebia a possível derrota alemã. Temendo novos conflitos pós-guerra, o presidente norte-americano, Woodrow Wilson, propôs uma paz sem vencedores, por meio de um plano com poucos itens conhecido como os 14 pontos de Wilson. Em síntese, defendia a reorganização dos territórios invadidos, uma negociação transparente, sem acordos secretos, a redução dos armamentos visando um equilíbrio de forças e a criação de uma Liga das Nações. No entanto, reunidos na Conferência de Paris, em 1918, no Palácio de Versalhes, a Inglaterra e França não aceitaram os 14 pontos. A Alemanha foi considerada culpada, ou seja, a paz teve vencedores, e obrigada a assinar o Tratado de Versalhes. Atenção, Tratado de Versalhes. Dentre os principais pontos do tratado, a Alemanha teve que devolver a Alsácia-Lorena à França, ficar desarmada, entregando armas e equipamentos aos vencedores, pagar elevada indenização, cerca de 33 bilhões de dólares. Isso aqui, segundo historiadores, seria impagável, né? Uma quantia impagável. Veja como a Alemanha foi humilhada, perder todas as suas colônias, reconhecer a independência da Polônia e entregar uma faixa de terra, dando-lhe a saída para o mar até o porto de Danzig, local que ficou conhecido como Corredor Polonês, e a criação da Liga das Nações. Tá? Então vejam a nova geopolítica europeia. Observe o mapa. A expansão territorial, né, da Alemanha nazista,
Mas esse mapa aqui, ele já mostra, né, um outro sentido, que é a nossa próxima aula, aqui na crise, no período entre guerras, onde o Hitler ele vai desobedecer os ditados de Versalhes, assim chamados por eles, tá beleza? Então, por que eu trouxe esse mapa aqui? Só para mostrar essa nova geopolítica da Europa, e observe aqui a Polônia, olha só como ela ficou do pós-Primeira Guerra Mundial. Então, esse trechinho aqui que eu vou pintar, ó, dá acesso à Polônia ao Mar Báltico. Então, esse território achurado ficou conhecido como Corredor Polonês. E vejo que a Alemanha ficou, ó, também com seu território dividido, ó, Prússia Oriental e o resto da Alemanha. Então, a vingança de Hitler vai ser também contra a Polônia, né? Contra a Polônia, beleza? Mas vamos lá. Né? Aí já está repetindo o slide anterior e a gente vai seguindo aqui. A Liga das Nações foi organizada com sede em Genebra, na Suíça. O que ocorre aí? Nasceu enfraquecida, pois não contou com a participação da Alemanha, principal derrotada na guerra, a Rússia, ou futura União Soviética, nação socialista, e os Estados Unidos, que não aceitaram devido à insatisfação com o Tratado de Versalhes. Então, os Estados Unidos não participam, né, da Liga das Nações, e nem a Rússia, por causa da sua Revolução Socialista, não foi convidada. A União Soviética, depois, né, em 1922. A Áustria foi penalizada pelo Tratado de Saint-Germain, em 1919, sendo obrigada a reconhecer a independência da Polônia, Tchecoslováquia, Hungria e o Reino dos Sérvios, croatas e eslovenos, ou seja, a futura Iugoslávia. O Império Otomano, atual Turquia, foi obrigado a assinar o Tratado de Sèvres, 1920, perdendo direitos sobre os territórios europeus, exceto Constantinopla, atual Istambul, Síria, Líbano, Palestina e Oriente Médio, que ficaram ali, né, sob a influência anglo-francesa. Consequências da guerra. As graves consequências da Primeira Guerra Mundial, chamada de a Guerra para acabar com todas as guerras, deixaram feridas que reabriram uma nova guerra, a Segunda Guerra Mundial. Além disso, outras consequências foram marcantes, destacando-se, galera, cerca de 10 milhões de mortes e 20 milhões de feridos. Surgimento de novas nações, como a Finlândia, Estônia, Letônia, Lituânia, Polônia, Tchecoslováquia, Hungria e a Iugoslávia. Enfraquecimento da Europa em relação ao capitalismo, né, a hegemonia europeia, principalmente a inglesa, né, cai, né, ou seja, entra em decadência, e você tem aí a ascensão econômica e hegemônica dos Estados Unidos, que destacaram-se como uma das principais potências mundiais. A Itália não obteve as promessas no início da guerra, fortalecendo-se por meio de um nacionalismo que originou o fascismo. A Alemanha, duramente penalizada pelo Tratado de Versalhes, também viveu uma onda nacionalista canalizada para o nazismo. No Brasil ocorreu um surto industrial entre 1914 e 1918, provocado pelo processo de substituição de importações, fortalecendo o movimento operário no Brasil, que gerou a greve geral em São Paulo em 1917. A repressão das oligarquias foram repressivas, tá? A região dos Balcãs. Olha só essa linha aqui vermelha, essas fronteiras representam, né, a região dos Balcãs, 1914. Então você tem Albânia, Sérvia, Macedônia, Bulgária, Romênia e Montenegro, ok? Bom, é isso aqui, gente. Esse mapa é antes da Primeira Guerra Mundial acontecer. Agora, olha o mapa da Europa pós Primeira Guerra Mundial, após a Primeira Guerra Mundial. Tá aqui é o mapa. Nós temos a Alemanha, observe a Alemanha, separadinha aqui, ó,
tá? E a parte vermelha você vê as perdas do Império Alemão, a Alsácia-Lorena e o que ficou conhecido como Corredor Polonês. Olha esses territórios aqui em cima, ó. Finlândia, Estônia, Letônia, Lituânia eram territórios russos, mas pelo Tratado de Brest-Litovsk, isso foi cedido ao Império Alemão. Mas pelos tratados de paz, esses territórios ficaram autônomos, ok? Perdas do Império Russo, está aqui no mapa já destacando. E perdas do Império Austro-Húngaro, a legenda amarela. Veja, a Tchecoslováquia, a Hungria e a Iugoslávia, ok? O novo país que surgiu após a Primeira Guerra Mundial, que surgiu na Europa, beleza? Então, isso aí é a parte mais teórica mesmo, né? A parte mais teórica envolve muito conhecimento de geografia. Então, você vai ter que memorizar aí esses mapas de antes da guerra e pós-guerra. Show de bola? Bom, agora vamos para as nossas questões. Vamos tomar um pouco de água aí, né, galera? Toma aí vocês aí também. De história. História geral, claro, Primeira Guerra Mundial aí para ti treinar, tá? Vamos lá, a primeira questão, já logo de cara aqui. Então, vamos que vamos. Muitos historiadores consideram a Primeira Guerra Mundial, vou trocar a cor da caneta aqui, como fator de peso na crise das sociedades liberais contemporâneas. Assinale a opção que contém argumentos, todos corretos, a favor de tal opinião. Na letra A, a economia de guerra levou ao intervencionismo de Estado sem precedentes. A União Sagrada foi invocada em favor de sérias restrições às liberdades civis e políticas, e em função da guerra recém-terminada, eclodiram em 1920 graves dificuldades econômicas que abalaram os países liberais, sobretudo através da inflação. Na letra B, todos os países, a economia de guerra forçou a abolir os sindicatos operários, a confiscar as fortunas privadas e a fechar os parlamentos, pondo assim em xeque os pilares básicos da sociedade liberal. C. Durante a guerra foi preciso instaurar regimes autoritários e ditatoriais. Em países antes liberais, como França e Inglaterra, se tornaram ditaduras, galera, do pós-Primeira Guerra, num prenúncio do fascismo ainda por vir. Na letra D, a guerra transformou estados antes liberais em gestores de uma economia militarizada, que utilizou de novo o trabalho servil para a confecção de armas, munições, em flagrante desrespeito às liberdades individuais. Aí ele generaliza aqui, né? A guerra transformou estados antes liberais. Ele está fazendo uma generalização. Todos os estados liberais utilizaram mão de obra e o trabalho servil, certo? O trabalho servil, aqui nesse caso, na interpretação, não seria nem o servil da servidão mesmo, lá da Idade Média, tá? Seria o trabalho escravo, ok? Trabalho servil nesse sentido seria o trabalho escravo, na minha interpretação. Isso ocorreu na Alemanha. Os alemães, algumas fábricas alemãs utilizaram a mão de obra de judeus, né, em suas fábricas, ok? Falando aqui com toda sinceridade, né, seria trabalho escravo, tá? E letra E, derrotadas na Primeira Guerra Mundial, as grandes potências liberais foram, por tal razão, impotentes para conter a seguir o desafio comunista e o fascismo. Derrotados na Primeira Guerra Mundial, as grandes potências liberais. Bom, a Alemanha derrotada, ela não era um país liberal, era o Império Germânico, era o Segundo Reich, né? Era uma monarquia, ok? Uma monarquia, apesar de ter um primeiro-ministro, mas ela era conservadora, uma monarquia conservadora, certo? Não era uma monarquia liberal, de caráter liberal, beleza?
o Império Otomano, o Império Austro-Húngaro, certo? Não eram regimes, né, liberais. Tranquilidade? Então, a resposta correta da questão número 1 é a letra A. Questão número 2. Em relação às causas da Primeira Guerra Mundial, é correto afirmar: a incapacidade dos Estados liberais em solucionar a crise econômica do século XIX colocou em xeque toda a estrutura do sistema capitalista. A instabilidade política e social das nações europeias impulsionou as disputas colonialistas e o conflito entre as potências. Na letra B, a desigualdade de desenvolvimento das nações capitalistas europeias acentuou a rivalidade imperialista, a disputa colonial marcada por um nacionalismo agressivo e pela corrida armamentista expandiu os pontos de atrito entre as potências. Na letra C, o sucesso da política de apaziguamento e do sistema de aliança equilibrou o sistema de forças entre as nações europeias, acirrando as lutas de conquista das colônias da África e da Ásia. Na letra D, o expansionismo na Áustria e a invasão da Polônia pelas tropas alemãs assustaram a Inglaterra e a França, que reagiram contra a agressão, declarando guerra ao inimigo. E a letra E, o desequilíbrio entre a produção e consumo incentivou a conquista de novos mercados produtores de matérias-primas e consumidores de bens de produção, reativando as rivalidades entre os países europeus e os da América do Norte. Então, entre as causas da guerra, nós temos aqui a letra B. Desigualdade de desenvolvimento das nações capitalistas europeias acentuou a rivalidade imperialista, a disputa colonial marcada por um nacionalismo agressivo e pela corrida armamentista expandiu os pontos de atrito entre as potências. Questão número 3. A Primeira Grande Guerra teve início em 1914. Estendeu-se até 1918 e envolveu países de todos os continentes. Sobre esse conflito, é correto afirmar: a letra A, a letra E aqui em cima, meu Deus do céu, letra A. Os anos que o antecederam foram marcados por intensa solidariedade e cordialidade entre os países. Vamos ler aqui de novo, que eu até esqueci isso aqui. Primeira Grande Guerra teve início em 1914 e estendeu-se até 1918. Envolveu os países de todos os continentes. Sobre esse conflito, sobre o conflito da Primeira Guerra, é correto afirmar. Aí já li a letra A, a letra B. Em seus momentos finais, a Alemanha recusou-se a assinar o Tratado de Versalhes. A Alemanha assinou o tratado, levando a Alemanha da República de Weimar, tá? Levando os aliados a proporem uma outra paz chamada os 14 pontos de Wilson. Na letra C, os Estados Unidos não tiveram envolvimento, mantendo sua política isolacionista. D, em 1917, com a ascensão de um governo socialista na Rússia, o país entra na guerra ao lado da Alemanha. A Rússia saiu. E a letra E, a segunda fase da guerra, 1915-1917, foi marcada pela chamada Guerra de Trincheiras, em que cada lado procurava garantir suas posições. Resposta da número 3 é a letra E. Tá? Guerra de Movimento, 1914-1915. Guerra de Trincheiras, 1915-1917. A terceira fase da guerra, Guerra de Movimento, 1917, entrada dos Estados Unidos, saída da Rússia, 1918, e o fim da guerra, né, em 1918. Então, primeira fase, segunda fase, terceira fase da guerra. 4. Ao término da Primeira Grande Guerra, as potências vencedoras responsabilizaram a Alemanha pela guerra e foi-lhe imposto um tratado punitivo, o Tratado de Versalhes, que teve como consequências
Degradação dos ideais liberais e democráticos, agitações políticas de esquerda, como o movimento espartaquista, crise econômica e desemprego. Na letra B, enfraquecimento dos sentimentos nacionalistas, militarização do Estado alemão, recuperação econômica e incorporação de Gdansk. Na C, anexação das colônias de Togo e Camarões e a afirmação dos ideais liberais democráticos e a valorização do marco alemão. A Alemanha, pós Primeira Guerra Mundial, entrou numa crise inflacionária tremenda. Não perco aí a nossa aula sobre o período entre guerras aqui no canal História para Vencer. A letra D, prosperidade econômica, rearmamento alemão, desmembramento da Alemanha e fortalecimento dos partidos liberais, negativo. A Alemanha foi desarmada e ainda teve que entregar alguns equipamentos de guerra para os vencedores. E letra E, surgimento da República Democrática Alemã e a República Federal Alemã. Está errado, porque isso aqui é no pós-Segunda Guerra Mundial. Tá? Pós-Segunda Guerra, a divisão da Alemanha. Então, a resposta da número 4, só sobra aqui a letra A. Bom, então vamos que vamos para a questão número 5. O mundo está quase todo parcelado e o que dele resta está sendo dividido, conquistado, colonizado. Pense nas estrelas que vemos à noite, esses vastos mundos que jamais poderemos atingir. Eu anexaria os planetas, se pudesse. Penso sempre nisso. Entristece-me vê-los tão claramente e ao mesmo tempo distantes. Cecil Rhodes, o imperialista, tá? Esse cara aqui, o inglês. Ao mesmo tempo, essas palavras refletem e, em última instância, remetem ao fator determinante. Para muitos historiadores e especialistas no tema da Primeira Guerra Mundial, o imperialismo. Está aqui o Flávio Beruti, no livro Espaço e História. Nessa perspectiva, pode-se afirmar que a Guerra de 1914, veja que essa questão você vai ter que completar, né? Você vai ter que completar aqui a informação segundo os textos, tá? De novo, eu já falei isso na aula anterior. A prova da SpaceX é uma prova que vem se modificando, tá? Não está tendo muita questão, né? Ou seja, a exclusividade de questões de memorização está se modificando. Eles estão colocando ali questões para compreensão de contextos, análise, digamos assim, de alguns posicionamentos, artigos, beleza? Então vamos lá. Questão número 5. Nessa perspectiva, pode-se afirmar que a Guerra de 1914 estabeleceu os fundamentos do armamentismo na geopolítica de conquista territorial. Na letra B, resultou da emergência das revoluções socialistas, que desajustaram os países capitalistas. C, marcou o início de uma nova era na história da sociedade e um desafio à ordem burguesa. D, foi o desdobramento previsível e inevitável das contradições próprias do capitalismo. Letra E, representou o fim da política de compensação territorial adotada pelas nações imperialistas. Resposta correta desta questão é a letra D. Foi o desdobramento previsível e inevitável das contradições próprias do capitalismo. 6. A respeito do envolvimento dos Estados Unidos na Primeira Grande Guerra, é incorreto afirmar que foi influenciado pela intenção germânica de atrair o México, prometendo-lhe ajuda na reconquista de territórios perdidos para os Estados Unidos. Na letra B, os Estados Unidos financiaram diretamente a indústria bélica franco-inglesa e enviaram um grande contingente de soldados ao fronte. C. Uma possível derrota da França e Inglaterra colocaria em risco os investimentos norte-americanos na Europa. D. Contrariando o Congresso, o presidente dos Estados Unidos rompeu a neutralidade
declarando guerra às forças do Eixo. Eixo, galera, na Primeira Guerra, nós nem falamos disso, né? Falamos de Tríplice Entente versus Tríplice Aliança. Eixo é só na Segunda Guerra Mundial. E a letra E, só para finalizar, a adesão dos Estados Unidos desequilibrou as forças em luta, dando um novo alento à Entente. Então, a resposta aí é a letra D. Questão 7. O Tratado de Versalhes, assinado em 1919, considerou a Alemanha responsável pela Primeira Guerra Mundial. Nessa ocasião, a imprensa alemã taxou o tratado de injusto e chamou de Diktat, o ditado. Entre os fatos abaixo, o único que não corresponde às cláusulas impostas à Alemanha pelo referido tratado foi perda de 13% do território que a Alemanha possuía na Europa antes da guerra, bem como as colônias ultramarinas. B. O imediato pagamento aos aliados em dinheiro ou em produto de indenização pelos danos causados pela guerra. C. Redução do exército alemão para 100 mil homens voluntários, bem como restrição para esse exército possuir armas ofensivas como tanques e aviões submarinos. D. O reconhecimento da independência da Áustria e de todos os territórios que, em 1º de agosto de 1914, faziam parte do antigo Império Russo. E a letra E, a divisão do território alemão em 4 partes. Entre os aliados, ficando a União Soviética com a parte oriental e a Grã-Bretanha, Estados Unidos, França com o lado ocidental. Então, a resposta correta desta questão, ele está dizendo aqui, ó, entre os fatos abaixo, o único que não corresponde é a letra E. Divisão do território alemão, isso só foi na Segunda Guerra Mundial. 8. Sobre os tratados firmados logo após o fim da Primeira Guerra Mundial, é correto afirmar: determinar o surgimento de vários novos países que deixavam de se submeter à influência alemã, austríaca e russa. Sobre os tratados firmados logo após a Primeira Guerra Mundial é o correto, tá? Estou lendo de novo aqui porque eu tenho que ter certeza que ele está pedindo, é o correto. B. Mantiveram intocado o Império Turco. O Império Turco não permaneceu intocado. Lembra do tratado que fragmentou o Império Turco? O de Sèvres, né? C. Se preocuparam em assegurar, baseando-se no princípio da autodeterminação, a existência e a expansão do regime bolchevique. Não, durante a Revolução Russa, os países capitalistas tentaram ajudar os capitalistas russos contra os bolcheviques, né, no caso os socialistas, mas não obtiveram êxito e eles fizeram o que os historiadores chamam de cordão sanitário. Tá? O cordão sanitário seria uma maneira de impedir que as ideias da Revolução Russa, tá, da famosa URSS, tá, galera? Isso aqui foi formado em 1922, que essas ideias chegassem na Europa. Então, aqui você tem o cordão sanitário. Bom, impuseram penas leves à Alemanha derrotada. Poxa, a gente acabou de ler numa questão anterior que os alemães chamaram, né, o Tratado de Versalhes de Diktat, né, o Ditado de Versalhes. Foram severas humilhações à Alemanha. E a letra E, foram integralmente impostos pelos Estados Unidos através de seu presidente Woodrow Wilson. Não, o Woodrow Wilson, ele propôs os 14 pontos de Wilson. A paz sem vencedores. Então, a resposta da número 8 só sobrou a letra A. Tranquilos? Tudo beleza? Então é isso aí, galera. Finalizamos mais uma aula
de História, Primeira Guerra Mundial, História Geral, curso extensivo para a SpaceX. Beleza? Fiquem bem, fiquem atentos aí para as nossas próximas aulas aqui no canal História para Vencer. Se inscreva quem não é inscrito, por favor. Deixa like, por favor, que a gente precisa levar mais aulas de História do Brasil para mais brasileiros. Show de bola? Um forte abraço, Brasil, e até a próxima!